Queridos, vamos abrir a Bíblia juntos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Eu confesso que essa palavra, Deus vem ministrando no meu coração há muito tempo. E eu estava até conversando com o André, eu falei, a palavra ela nunca termina, a palavra não tem fim. Deus vai ministrando, a palavra é viva, né? A vida da palavra é isso, né? Ela sempre vai sendo ministrada no nosso coração. E hoje foi o dia, né, que Deus resolveu entregar para a sua igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, acharam? Diz assim na tela, vai aparecer também para vocês. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Vamos repetir junto esse versículo? Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Querido, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos na Tua casa, sedentos pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha agora conduzir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar para a Tua igreja. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra transforma, a Tua palavra corrige, a Tua palavra nos renova. Por isso, Pai, que essa palavra que vai ser dita hoje possa encontrar em nós corações abertos, férteis, e a nossa mente possa estar cativa à Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala aquilo que o Senhor deseja falar e não aquilo que queremos ouvir. Que possamos sair daqui completamente cheios da Tua palavra e da Tua presença, porque é só isso que precisamos, para que possamos viver enquanto aqui estamos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é vivendo uma vida em Cristo. Vivendo uma vida em Cristo. A vida atual hoje, a humanidade atual, ela tem os seus compromissos, ela tem os seus afazeres, ela tem as suas tarefas. Afinal de contas, todos nós precisamos sobreviver. Mas esse sobreviver, eu estou falando de vida material. Precisamos comer, precisamos educar nossos filhos, precisamos cuidar da nossa casa, precisamos cuidar do nosso negócio. E isso gera na humanidade uma correria sem fim. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas experimenta ficar parado num lugar bem movimentado, várias pessoas passando, eu já fiz isso, e interessante é que você olha as pessoas correndo, cada um com seus compromissos, gente no telefone, gente conversando com outra pessoa, gente correndo para pegar a sua condução, o seu ônibus ou o seu táxi. Você fica observando, e o mais interessante é que todas as pessoas estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas ninguém sabe quem é quem, ninguém está preocupado com o outro, ninguém sabe, de repente, o que está acontecendo na vida do outro, por causa dessa correria que a vida nos cobra. E esse lugar movimentado é movimentado por pessoas que, se você for falar com ela, ela não tem tempo de parar para te ouvir. Porque, queridos, a vida, ela é um rolo compressor. Ela não pede licença. E ela vem de tal forma que a gente, às vezes, olha e vê que já passou. E a gente tinha 20 anos e agora a gente tem 40 anos. E a vida já nos consumiu. O que é isso? A humanidade hoje vive um sistema de vida, que é um sistema de vida que a gente vai chamar de uma vida egocêntrica, onde a centralidade da vida é você, ou seja, sou eu. Eu trabalho, eu faço, eu corro, eu preciso, eu quero, eu desejo, eu vou. E a gente faz isso sem perceber. Só que a vida que Deus quer para nós é uma vida que a gente vai chamar de uma vida cristocêntrica. O que é isso?
onde Cristo é o centro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. A gente vai falar sobre Cristo ser a centralidade da nossa vida. Porque o que é o egocêntrico? É aquele que só pensa nele, é aquele que acha que o centro das atenções é ele. Você já experimentou conversar com uma pessoa muito ocupada? Ela acaba falando de uma forma meio ríspida. Depois a gente conversa, depois. O problema está ali, ela precisa responder às questões humanas dela, através do seu trabalho, através daquilo que ela precisa para viver. E todos nós, em algum momento, somos assim. Às vezes eu paro, eu falo, opa, Fernando, calma aí. Não é você. A questão aqui não é você, é Deus. E se a gente não percebe, a vida toma conta da gente e leva a gente para o eu. E aí Cristo começa a se distanciar. E o que a gente precisa hoje aprender através da palavra de Deus é viver uma vida cristocêntrica, ou seja, a centralidade da nossa vida deve ser Cristo. E é interessante que no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo deixa muito claro o que é a humanidade hoje. E vocês vão concordar, porque a palavra de Deus, entenda, ela é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. Já dizia Billy Graham. A palavra de Deus, ela é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. E olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Só que isso foi dito há anos e anos e anos e anos atrás. Por isso que ela é muito atual. Eu vou repetir esse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe, se nós estamos em Cristo, precisamos ser diferentes. Se nós estamos em Cristo, precisamos fazer a diferença. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que você é a Bíblia que o mundo lê? Você sabia disso? Eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. E o mundo só vai entender quem somos realmente se o mundo enxergar em nós Cristo. Agora, para o mundo enxergar Cristo em nós, precisamos estar nele. Ou seja, precisamos viver uma vida em Cristo. Entenda uma coisa, queridos, viver uma vida em Cristo é totalmente de viver uma vida com Cristo. Viver a vida com Cristo é caminhar com Cristo. Viver uma vida em Cristo é ser Cristo para esse mundo. Então entenda que a palavra cristão, eu não sei se você tem essa noção quando você diz para uma pessoa, eu sou cristão. Você sabe o peso dessa palavra? Quando você diz para a pessoa, eu sou um cristão, você está dizendo para ela, eu sou o Cristo, que você está vendo. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. As pessoas olhavam para os discípulos e viam Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou claro, eu vou embora, vocês vão ficar. Mas através de vocês, o mundo vai conhecer quem eu sou. Vai conhecer a minha palavra. Vai conhecer as minhas atitudes. Vai conhecer os meus pensamentos. Vai conhecer o meu amor. E essas pessoas, querido, somos nós. Somos nós. E eu te pergunto, você está com Cristo ou está em Cristo? Existe um momento que a gente, da nossa jornada cristã, que a gente está com Cristo. Mas vai chegar um momento que só estar com Cristo não adianta. A gente precisa estar em Cristo. Isso é o nascer de novo. Isso é o nascer de novo.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, um versículo muito conhecido de todos nós. Assim que, se alguém está em Cristo, não está dizendo com Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Mas preste atenção, pode deixar na tela. Ali está escrito, está em Cristo. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa estar nele. Isso significa membro de um corpo. Quando a gente olha para a igreja, toda vez que eu subo aqui para pregar, sabe a sensação que eu tenho? Quando eu olho para a nave da igreja, eu vejo a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. E isso faz eu tremer aqui em cima. Isso faz eu tremer aqui em cima. Porque quando eu olho para vocês, eu estou vendo a noiva do Cordeiro. Eu estou vendo aqueles que, por causa da cruz, pelo sangue de Cristo, foram remidos, foram lavados, foram justificados. E a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa viver em Cristo. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida fundamentada em Cristo. O nosso fundamento, como a gente leu no início, o nosso fundamento, o nosso alicerce. O que é fundamento e alicerce? É onde nós estamos. Então, nesse momento aqui, esse local que eu estou é o meu fundamento. É o meu alicerce. Então, se eu estou no trabalho, qual é o meu fundamento? Cristo. Se eu estou em casa, qual é o meu fundamento? Cristo. Se eu estou na escola, na faculdade, qual é o meu fundamento? Cristo. Se eu estou na igreja, qual é o meu fundamento? Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Não existe nenhum outro fundamento que já foi posto. Jesus Cristo. Amém? A gente precisa entender isso. E, diante disso, eu quero compartilhar com vocês algumas chaves importantes que vai me ajudar e te ajudar a entender como é viver uma vida cristocêntrica, como é viver uma vida em Cristo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês essa noite é o seguinte: não fundamente a sua vida em você mesmo. Não fundamente a sua vida em você mesmo. Você não é o seu fundamento. Você não é o seu alicerce. Porque você sabe que esse alicerce é fraco. Você sabe que esse alicerce não sustenta. Você sabe que esse alicerce não mantém de pé por muito tempo. Por que algumas pessoas, a grande maioria, eu também cheguei assim, por que as pessoas chegam destruídas na igreja? Por que as pessoas chegam machucadas? Porque o alicerce é falho. Porque o fundamento é falho. A gente precisa ter essa noção, gente, que a gente não tem estrutura nenhuma para ficar em pé por muito tempo. E eu te pergunto, você confia em Deus ou confia em si mesmo? A gente é mau, queridos. A gente é mau. Sabe, toda a nossa bondade, todo o nosso carinho com o próximo, todo o nosso amor pelo próximo, toda a nossa compaixão, vem de Deus, não vem de nós mesmos. Nós somos egocêntricos, nós somos egoístas. Experimenta começar a levar uma vida sem Deus. Nós somos terríveis. Nós somos terríveis. O próprio Senhor disse, vós sois maus, e sendo maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quem dirá o Pai do céu? Agora, eu não quero que você saia daqui dizendo, eu sou mau, sou mau, sou mau. Não, nem isso, você é uma pessoa maravilhosa. Mas eu estou falando de essência. Nós somos pecadores. Nós precisamos da graça de Deus. E quando a gente confia em si mesmo, olha o que Salomão foi um dos homens mais sábios da história. E ele disse em Provérbios o seguinte, Provérbios 28, 26, ele diz o seguinte: quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Ou seja, quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda em sabedoria... Agora, qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
Então, quem anda em sabedoria, ou seja, quem anda no temor do Senhor, esse não corre perigo. Pode vir a tempestade que for, pode vir a luta que for, pode vir um problema que for, você está fundamentado em Cristo Jesus. Porque você entendeu quem é o seu fundamento, você entendeu quem é o seu alicerce, você entendeu quem é que te sustenta em todos os momentos. Querido, vida cristã não é uma vida de brincadeira. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. A gente não pode brincar, nossa vida é uma vida muito preciosa diante de Deus. E a gente precisa ter a consciência de que sem Cristo nada somos, nada somos. E Deus, Ele reprova, quando a gente troca a posição de Deus pela posição do homem, Deus reprova essa atitude. Às vezes a gente coloca no nosso fundamento o nosso amigo, o nosso chefe, o nosso cônjuge, o nosso filho. A gente troca a posição. Agora, olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal, ou seja, de você mesmo, o seu braço. E se ele faz isso, aparta o seu coração do Senhor. O Senhor não tem prazer em pessoas que fazem da força do seu braço, fazem de si mesmo o seu próprio fundamento. Se isso acontece, o seu coração se aparta da presença do Senhor. Então, queridos, não faça de você mesmo o seu fundamento. E nesse mesmo conceito, nesse mesmo livro de Jeremias, lá na frente, nos próximos versículos, ele diz o seguinte, Jeremias 17, 7 agora diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, maldito é o homem que confia no homem e faz da força do seu braço. Esse é maldito. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Cuja esperança é o Senhor. Vamos ser benditos diante de Deus? Vamos ser benditos aos olhos de Deus, trazendo para a nossa vida o verdadeiro fundamento, vivendo em Cristo. Amém, queridos? Por isso a nossa vida deve e precisa ser uma vida cristocêntrica, onde a nossa centralidade é Cristo. Sabe por quê? Uma vida cristocêntrica, você não vive mais segundo os seus parâmetros, segundo as suas vontades. Quando você começa a entender que a sua vida é em Cristo, você começa a dizer como Paulo: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. O que é uma nova criatura? As palavras mudam, as atitudes mudam, os pensamentos mudam, tudo muda, até a roupa muda, já percebeu? Muda tudo, o rosto muda, a pessoa começa a ter um semblante mais alegre, tudo muda, porque ela começou a viver com Cristo. Se a primeira chave é fundamentar a nossa vida não em nós mesmos, a segunda chave é: fundamente a sua vida em Cristo. Fundamente a sua vida em Cristo. O que é fundamentar a vida em Cristo? Tudo o que você fizer, faça em Cristo. Faça em Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam, agora preste bem atenção nisso, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é uma vida em Cristo. Tudo o que você fizer, pergunte para você mesmo: o nome do Senhor está sendo glorificado? O nome do Senhor está sendo exaltado? Isso que eu estou fazendo, Cristo está aparecendo mais do que eu? Isso que eu estou falando, Cristo está
aparecendo mais do que eu? É isso que Paulo está dizendo ali. Tudo que vocês fizerem deve glorificar o nome de Deus. Afinal de contas, como eu disse, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, as pessoas que sabem que você vem aqui na comunidade da esperança, sabem que você é cristão, eles vão olhar as suas atitudes. Eles vão olhar quem é você aqui e quem é você lá fora. Mas isso é o de menos. A questão é Cristo olhar quem é você aqui e quem é você lá fora. As pessoas é o de menos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ter uma vida completamente fundamentada, alicerçada, enxertada em Cristo. E diante disso, eu separei aqui 4 coisinhas que eu achei importante quando eu estava... Como eu falei, essa palavra ela foi ministrada no meu coração durante muito tempo. E eu fui trabalhando nela, orando a Deus. E para a gente fundamentar a nossa vida em Cristo, a gente precisa entender 4 coisas fundamentais, de extrema importância. A primeira delas é o seguinte: a fonte de uma vida em Cristo. Qual é a fonte de uma vida em Cristo? A vida em Cristo começa na percepção que a gente tem de quem Ele é e de quem nós somos. A gente precisa entender quem Cristo é e quem nós somos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele me fez, Ele te fez, Ele colocou em você dons e talentos, Ele colocou em você capacidade, Ele colocou em você inteligência, Ele colocou em você tudo aquilo que você precisa usar nele. Nele. Os seus talentos é para Ele, os seus dons é para Ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Tudo que você é, tudo que eu sou, vem dele. É aquilo que eu falei. Você acha que você é bom, amável, amigo, companheiro? Por quê? Porque Ele é a fonte dessa bondade toda. Ele é a fonte desse amor todo. Ele é a fonte dessa cumplicidade toda, desse companheirismo com a outra pessoa que você tem. Então, uma vida fundamentada em Cristo, a gente precisa entender que Ele é a fonte de todas as coisas. Olha o que Atos, capítulo 17, versículo 28, nos diz. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Vamos repetir esse versículo junto? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Sabe qual é a nossa origem? Ele. A nossa origem é Ele. O nosso pai e a nossa mãe foram instrumentos, mas a nossa origem é Ele. Por isso que nele existimos, por isso que nele temos vida, por isso que nele nos movemos, por isso que falamos sempre, tudo tem a ver com Ele. Ele é o nosso fundamento. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu trouxe esse mesmo versículo na nova linguagem de hoje, que eu achei fantástica essa tradução. O mesmo versículo, Tiago 1, 17, diz assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Olha que fantástico isso. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Nós somos o que somos por causa de Deus. Nós fazemos o que fazemos por causa de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Quando você começa a entender
o seu fundamento, você começa a entender quem é a fonte de todas as coisas. A segunda coisa que eu quero acrescentar nisso é uma vida fundamentada em Cristo, é o motivo de uma vida em Cristo. Qual é o motivo da nossa vida em Cristo? Qual é o motivo disso? Uma vida em Cristo significa que uma pessoa é a motivação da nossa vida. Uma pessoa é a motivação da nossa vida. É Jesus Cristo que deve nos motivar. Nos motivar a acordar, nos motivar a trabalhar, nos motivar a sair com os amigos, nos motivar a vir à igreja. Queridos, jamais venha à igreja por causa de homem. Por favor, não faça isso. Se eu posso pedir alguma coisa para vocês, por favor, não venha para uma igreja por causa de homem ou por causa de mulher. Não. Por causa de pastor, por causa de pastora, não. Jamais faça isso. Venha para a igreja por causa do seu fundamento, do seu alicerce, Jesus Cristo de Nazaré. Venha só por causa dele. Porque se o homem vai embora, você vai embora. Se a mulher vai embora, você vai embora, mas Cristo permanece. Então, se o seu fundamento permanece, é por ele que você deve vir sempre. Amém? Então, Cristo deve ser a nossa maior motivação. A nossa maior motivação. Sabe, a gente sozinho, a gente não tem capacidade de cumprir as leis de Deus. A gente sozinho não tem a capacidade de cumprir as tradições do cristianismo. Não temos. Tudo que fazemos é por causa da graça de Deus. E a graça de Deus está nesse fundamento. Sozinho, nós não conseguimos fazer nada. E eu quero deixar uma pergunta para você, algumas perguntas, sobre Cristo. Você deseja conhecer a Cristo? Você tem esse desejo de conhecer a Cristo? De conhecer o seu fundamento? De ter um relacionamento íntimo e profundo com essa pessoa que deve te motivar todos os dias? Você deseja participar da obra dele, daquilo que ele fez? Você deseja participar disso? Você deseja agradar Cristo? Você deseja imitar o caráter dele, imitar quem ele é? Então faça dele o motivo da sua vida. Faça dele o seu fundamento. Faça dele o seu alicerce. Amém? Terceira coisa, no meio desse fundamento, é a meta de uma vida em Cristo. O motivo é uma pessoa. O motivo é uma pessoa. Agora a meta de uma vida com Cristo. Qual é a nossa meta como cristão? Qual é a nossa meta que agora reconhecemos quem é o nosso fundamento? Qual é a nossa meta quando agora reconhecemos quem nos motiva, quem nos faz viver, quem nos faz trabalhar, quem nos faz existir? Qual é a nossa meta? Entenda uma coisa, uma vida com Cristo, a meta principal é que o nome dele seja glorificado. Essa é a maior meta minha e sua, como filhos de Deus. Que o nome dele, o nome desse fundamento, seja glorificado. Sabe, queridos, não é errado você perseguir metas pessoais. Não é errado você querer conquistar, ultrapassar, sei lá, limites seus de quem é esportista. Não tem problema nenhum cumprir meta, mas entenda uma coisa, como cristão, como aquele que reconhece o seu fundamento, a sua maior meta é glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Então agora comece a perceber aonde você vai e veja se os lugares que você frequenta, como trabalho, como família, como casa, está glorificando o nome do Senhor. Se não tiver, reavalie a sua vida, porque você nasceu para isso. Se nele nos movemos, se nele nos existimos, se nele temos vida, isso é para glorificar o seu próprio nome. Isso é para glorificar o seu próprio nome. Como é a gente, a Bíblia que o mundo lê, as pessoas têm que olhar para a gente e ver que a nossa vida glorifica o nosso fundamento.
A nossa vida glorifica aquele que nos fez. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15 nos diz. Presta bem atenção nesse versículo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ou seja, a nossa vida glorifica a morte e a ressurreição de Cristo. Quando as pessoas olharem para mim e para você, tem que ver que Cristo morreu por ela. Quando as pessoas olharem para mim e para você, tem que ver que Cristo ressuscitou por ela. Quando as pessoas olharem para a gente, tem que ver que o fundamento continua vivo e continua de pé. Amém, queridos? O último ponto sobre o fundamento é que o fundamento é a esperança de uma vida em Cristo. Sabe, uma coisa que nos nivela, eu já falei isso aqui algumas vezes, existem duas coisas que nos nivelam, que nos deixam iguais perante Deus. A primeira é os problemas. Todos nós temos problemas. Quem não tem problema aqui, levanta a mão. Todos têm. Isso nos nivela. Isso me faz ser igual a você. Todos nós temos problemas, todos. Claro que em escala maior ou menor, mas todos nós temos. A outra coisa que nos nivela é a morte. Se Jesus não voltar, todos nós um dia vamos morrer. Isso nos nivela. Agora, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Queridos, a gente está voltando para casa. Você sabia disso? A gente está voltando para casa. Tudo bem que seria egoísmo meu demais dizer, não vejo a hora. Mas eu tenho esse desejo de chegar em casa. Eu tenho esse desejo. Nós estamos voltando para casa. Uma vida centrada em Cristo não é apenas nos livrar do inferno. É saber que temos um lar. Sabermos que temos uma eternidade. Ei, entenda que o seu corpo, ele vai acabar. O seu corpo tem prazo de validade. O tempo voa. Mas a sua alma e o seu espírito estão guardados em Deus. E é para lá que a gente está voltando. Então entenda que quando você entende o seu fundamento, você deve entender que existe esperança por causa de Jesus Cristo. Que existe esperança de que chegaremos um dia onde todos estarão juntos, louvando a Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais medo, não haverá mais problema, estaremos eternamente com aquele que é Senhor e Deus sobre a nossa vida. Então, queridos, quando entendemos o nosso fundamento, nós temos esperança. Sabe, um ser humano sem esperança, ele está morto espiritualmente. Um homem que entende que a vida se limita só aqui, ele está morto espiritualmente. A nossa vida vai passar. E uma das coisas que Deus vai nos perguntar, quando estivermos cara a cara com Ele, Ele vai dizer, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com essa dádiva, esse dom perfeito que eu te dei chamado vida? O que você fez com ela? Você glorificou o meu nome? Você a reconheceu como fundamento da sua vida? As pessoas olharam para você e me enxergaram? Entenda uma coisa, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Vida cristã não é discurso. Vida cristã é prática.
Por isso Deus vai perguntar: o que você fez com essa vida que eu te dei? Então, queridos, a gente precisa ter a consciência de que existe esperança para a nossa vida, existe esperança para aquilo que, de repente, não fizemos de legal para Deus, não fizemos de agrado a Deus. Existe esperança, existe perdão, existe graça. E a gente precisa ter essa consciência de que a gente vai ser cobrado de tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer. Então a gente precisa pôr a mão na nossa consciência, reconhecer o nosso alicerce, reconhecer o nosso fundamento e saber que Cristo é o centro da nossa vida e não há outro que possa ocupar esse lugar. Que nem eu falei na oferta, sobre o dinheiro e sobre Deus. Nada pode ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Nada. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os seus negócios. Nada. Nada. Cada um vai ter uma experiência individual com Cristo. Cada um tem uma experiência individual com Cristo. E Cristo é fundamento para cada um. Então, analise a sua vida. Decida hoje fazer de Cristo o seu fundamento. Amém? Nós temos esperança de que chegaremos em casa um dia. Tenha certeza disso. Isso tudo vai passar. Como diz a palavra de Deus, céus e terra passarão, mas a minha palavra, aquilo que eu prometi, aquilo que eu garanti, aquilo que eu falei, jamais passará. Então, se ele disse, antes de morrer, antes de subir aos céus, ele disse: eu preciso ir ao meu Pai, porque lá eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu voltar, eu os levarei comigo, e onde eu estiver, vocês também estarão. E esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Eu tenho um amigo que ele fica muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo, e de vez em quando ele fala assim para mim: Fernando, Jesus Cristo está em Santa Bárbara, falta pouco. Ele fica tão preocupado com as coisas que estão acontecendo. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Ele fala: Fê do céu, você está vendo? Você viu o que eu vi? Eu falei: vi. Ele falou: não é possível, Jesus está em Santa Bárbara. Eu falei: mas calma que tem uma estrada ainda para chegar. Então, queridos, faça da presença, faça da existência de Jesus o seu fundamento. Amém, queridos? Para finalizar, o pessoal do louvor já pode ir chegando. Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Quem achou pode ficar de pé. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. A gente fala livro de Apocalipse, o povo já fica assustado, né? Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Tu, Senhor, e Deus nosso, é digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu vou repetir: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse é o seu fundamento, esse é o meu fundamento, aquele que criou, aquele que sustenta e aquele que traz à existência todas as coisas. Amém, queridos? Quem nessa noite deseja fazer de Cristo seu fundamento? Quem deseja? Então eu vou pedir, enquanto o louvor começa a tocar, se essa palavra falou no seu coração, saia do seu lugar, peça licença aí, vem aqui junto comigo, eu quero orar junto com vocês, orar por esse fundamento, orar por esse alicerce na nossa vida, vem? Enquanto o louvor estiver tocando, saia do seu lugar, vem aqui na frente junto comigo, vamos orar junto, vamos tomar uma decisão hoje, de Cristo ser o fundamento da nossa vida. Sabe, queridos, a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa de Jesus.
a gente não precisa mais de nada, a gente só precisa do Senhor. Entenda que a sua vida, para ela fluir, a sua vida para acontecer, ela só precisa estar alicerçada e fundamentada no lugar certo. Não mais em você, mas sim nesse que é Senhor, que é Deus, que é Pai. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Estamos aqui diante do Teu altar, reconhecendo que nada somos sem a Tua presença, reconhecendo que não somos capazes de fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Por isso, Pai, queremos deixar agora aqui diante do altar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo, e queremos receber, Pai, do alto a Tua graça, a Tua vontade, o Teu amor, a Tua presença. Que possamos sair daqui hoje com a coragem de dizer, como um dia Paulo disse: não sou eu mais que vivo, Senhor, mas é o Senhor que vive em mim. Pai, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite agora todos que estão aqui diante da Tua presença, e tire, Senhor, todo o egocentrismo, toda a vontade própria, todo o desejo próprio, tudo aquilo que tem levado para outros caminhos, e que eles possam agora começar a ser cheios do Espírito Santo de Deus, e que eles possam começar agora a receber, Senhor, a Tua vontade. Que o Senhor nessa noite possa ser reconhecido por cada um de nós como verdadeiro fundamento, como verdadeiro alicerce, e que a nossa vida agora possa fluir no centro da Tua vontade. Ah, Pai, como precisamos do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade agora. Visita cada um, visita a família, visita os negócios, e que tudo possa fluir conforme o Teu querer. Fomos criados, Senhor, para fazer a Tua vontade. Fomos criados para Te adorar. Que onde eles colocarem as plantas dos seus pés, as pessoas possam olhar para eles e ver Cristo estampado na vida deles. Que toda palavra que sair de suas bocas possam ser palavras que glorifiquem o Teu nome. Que todo o agir, que tudo aquilo que eles fizerem possa glorificar o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus e só o Senhor é Pai na vida deles. Obrigado, Pai. Abençoa-os, Pai, de uma forma sobrenatural, e que eles possam sair daqui cheios da Tua presença e viver uma semana extraordinária no centro da Tua vontade, fundamentado em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Deus. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.